Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Nós vamos hoje estudar, dar continuidade à Revolução Francesa. Mas antes disso, gostaria de contar com o seu like e a sua inscrição no canal. Esse que vos fala ficaria extremamente feliz. Bom, nós estamos agora na terceira etapa da Revolução Francesa. Última postagem eu comentei com vocês sobre a queda da Bastilha, a prisão que era o símbolo do poder absoluto do rei. Na verdade, o primeiro e segundo estados tentaram empurrar para o terceiro estado todos os tributos que eles não desejavam pagar na chamada Assembleia dos Estados Gerais. Bom, a partir de agora, nós vamos dividir a história da Revolução Francesa em 4 etapas. Então vamos lá. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte, 1789-1791. Segunda fase, Monarquia Constitucional, 1791-1792. Terceira fase, a República e a Convenção Nacional, 1792-1795. Quarta fase, a República e o Diretório, 1795-1799. Bom, agora nós vamos ver fase por fase. Primeira fase é a fase da Assembleia Nacional Constituinte. Os burgueses se reuniram para elaborar uma Constituição para a França. Luís XVI está detido no Palácio de Versailles. Nessas horas, a tensão ainda é muito grande e a burguesia, então, vai se reunir para elaborar essa Constituição. O que é uma Constituição? É a lei máxima de um país. São leis que deverão ser obedecidas. Liberal burguesa, com os ideais iluministas como norte. Eles, então, irão elaborar de cara a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração foi assinada em 28 de 8 de 1789. E ela estabelecia algumas características. Primeiro, respeito pelo Estado à dignidade da pessoa humana. Segundo, igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Terceiro, direito de pensamento e opinião. Quarto, direito de resistência a questões políticas. Vou lhes dizer o seguinte. É muito bonito no papel, mas não vão cumprir nada. Eles prometeram que iriam criar um governo liberal. Mas tem um ditado na história que diz o seguinte: não existe um conservador maior que um liberal no poder. Chegaram ao poder e agora eles irão se degladiar para ver quem ficará com esse poder político e o domínio da França. É burguês contra burguês. Será uma autofagia. Bom, agora vamos para a segunda fase. Então a primeira fase é a Assembleia Nacional Constituinte. Os deputados irão elaborar a Constituição para a França, limitando o poder do rei. A segunda fase é a Monarquia Constitucional. Ficou pronta a Constituição, 1791. Essa Constituição limitava o poder do rei. Luís XVI teria apenas um poder decorativo. Mas vejam bem, quem está controlando a situação política da França é a alta burguesia. São os grandes empresários, banqueiros, comerciantes. Eles são, por natureza, moderados. E eles queriam, inclusive, que a situação da França fosse resolvida no âmbito jurídico e político. Mas o que não funcionou. Agora eles estão no poder. Monarquia constitucional. Tem o rei, não vai mandar em nada. Como nós temos hoje no mundo. Na Inglaterra, na Espanha, na Holanda, no Japão, e outros países. E que simplesmente os governantes têm um poder simbólico. No caso aí, o Luís XVI iria só assistir o que estava acontecendo, sem ter, na verdade, o poder absoluto. Ele agora teria apenas um poder decorativo. Bom, como ficou os poderes então?
o poder era centralizado no rei. Agora eles vão adotar a teoria do filósofo iluminista chamado Montesquieu. A teoria dele é a seguinte: vamos dividir em poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Executivo administra e executa as leis. Legislativo elabora as leis. Judiciário julga o cumprimento das leis. Todos cargos eletivos, tanto no executivo como no legislativo e no judiciário, teriam que ser eleitos. Separação da Igreja do Estado. Foi feita uma Constituição, a Constituição Civil do Clero, 1790. Subordinava a Igreja ao Estado francês. Todos os bens da Igreja foram confiscados. Não escapou nem a Catedral de Notre-Dame, que virou o Templo da Razão. Os padres que desejassem ficar na França deveriam jurar fidelidade ao processo revolucionário. Luís XVI estava só esperando para ver como ficaria a sua situação. Na verdade, seria apenas um poder simbólico. E ele, inclusive, vai fingir que aceita essa situação. Economia: liberdade de produção, circulação de bens, não interferência do Estado na atividade econômica. Isso é para atender os interesses burgueses, que são, na verdade, comerciantes. Bom, o que aconteceu? Reuniu-se fora da França um exército contra-revolucionário, austro-prussiano, austríaco. Prussiano seria a Prússia, que hoje seria a Alemanha. Eles se reúnem para colocar Luís XVI de volta no poder como rei absoluto. Austríaco, um exército austríaco e prussiano. Eles estavam com medo, na verdade, que essas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, ideais burgueses iluministas se espalhassem pela Europa. Então eles se organizam esse exército, juntamente com os chamados emigrados. Emigrados foram os nobres que fugiram da França naquele momento lá da queda da Bastilha e se reuniram fora da França para participar desse exército. Luís XVI era casado com a princesa austríaca Maria Antonieta. E ele fazia de conta que aceitava as determinações desse governo burguês. Só que ele, clandestinamente, fornecia informações militares ao exército contra-revolucionário. Luís XVI tomou uma decisão. Ou, influenciado pela Maria Antonieta, vou fugir da França e me reunir com esse exército contra-revolucionário. A ideia dele era comandar esse exército, comandar entre aspas, estar junto com esse exército, entrar em Paris e tomar o poder absoluto. Ele tentou fugir, mas aquela fuga simplesmente pitoresca, carruagem real, serviçais, vê aquela turma toda saindo do palácio. E eles vão até a fronteira da Bélgica. Mas lá, para fazer uma boquinha, eles pararam numa estalagem e acabaram sendo reconhecidos, e Luís XVI e Maria Antonieta são levados de volta para Paris. O exército contra-revolucionário não desistiu da ideia e resolveu invadir a França. E foram derrotados pelo exército popular. O exército revolucionário, liderado por Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just. Esses caras lideraram o exército popular que venceu o exército contra-revolucionário. Eram extremamente radicais. E para o azar de Luís XVI, esses caras vão ficar no poder. É a chamada terceira fase. Luís XVI agora está detido por ter tentado fugir da França. E agora os radicais tomam o poder. Vem aí a terceira fase, a República e a Convenção Nacional. Marcão na história. Um forte abraço. Fui!